capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Louvado seja Deus. Aleluia. Lucas, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Louvai ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissertes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Deus maravilhoso, louvado e agradecido seja o seu nome. Rei dos reis e Senhor dos senhores, ó Pai, aqui estou, Pai amado, para ser usado como instrumento em suas mãos. Ó Deus maravilhoso, tem misericórdia, Pai, louvado seja Deus. Derrama no seu Espírito Santo, Pai, do seu poder e da sua glória, no nome de Jesus Cristo, Pai amado, e que nós venhamos sair daqui saciados, Pai amado, renovados, Pai, no nome de Jesus, que nós pedimos, Pai, te agradecemos. Amém, louvado seja Deus. Amém. Por sentar. Aleluia. Primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade única. Agradeço também pelo convite que a irmã Catiane fez a mim. E aceitei não pelas minhas forças, mas porque nós fomos chamados para isso, né, meus irmãos? Nós fomos chamados para levar a palavra do Senhor. O Senhor Jesus nos levantou e tem levantado pessoas para levar essa mensagem adiante às pessoas, principalmente ao seu povo, à sua igreja. Amém? Que primeiramente Deus, Ele fala com a sua igreja. Amém? Deus quer tratar primeiramente com o seu povo, conosco. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero falar aqui hoje um pouquinho, sobre o cuidado com a hipocrisia. Os irmãos sabem o que quer dizer hipocrisia? Hipocrisia, que é muito ouvido na Bíblia, Jesus combatendo, falando, dizendo, rebatendo ali os fariseus, chamando eles de hipócritas, em várias situações. Jesus rebate aquele povo com essa palavra. Hipocrisia é a mesma coisa de uma pessoa falsa, é uma falsidade. É como se a pessoa ali ela tivesse ali como um ator, uma atriz, ali numa cena, encenando algo que a pessoa não é. E Jesus, Ele alertou aquele povo e nos alerta hoje para nós acautelar-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissertes, a luz será ouvido. Aleluia. E o que falares ao ouvido no gabinete sobre o telhado será apregoado. Abram as Bíblias em Mateus capítulo 7. Uma das características que os fariseus usavam muito, e Jesus rebateu falando que eles eram hipócritas. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5.
Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Então, meus irmãos, aqui no versículo 4 Jesus vai continuar dizendo: ou como dirás a teu irmão, deixa tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Uma das características de uma pessoa hipócrita é essa, de olhar só o defeito dos outros. É uma das características. E isso é ruim, meus irmãos, para o ser humano, para aquele que quer chegar no céu. Se a pessoa continuar com essa prática, o céu está distante dessa pessoa. Porque muitas das vezes, meus irmãos, aqui Jesus está tratando com um povo religioso, com um povo que conhecia a lei de Deus, um povo sábio. Não era com qualquer pessoa que Jesus estava tratando aqui, não. Mas eles tinham esse hábito de olhar só o defeito dos outros. Isso é o mal do ser humano. Mas, como já foi falado aqui hoje, em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Quem quer chegar no céu, meus irmãos, tem de nascer de novo. Tem de viver essa nova experiência com Cristo. Porque a Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. E uma das coisas que nós devemos deixar, meus irmãos, para trás é a hipocrisia. É hipocrisia, porque Jesus, ele abomina uma pessoa hipócrita, ele abomina o ato da hipocrisia. Jesus, ele ama aquele pecador, mas ele aborrece o pecado. E a hipocrisia, meus irmãos, é um pecado de abominação nas narinas de Deus. Falsidade. E quando a pessoa chega no estágio desse daqui, meus irmãos, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Porque essa pessoa, quando ela olha só o defeito dos outros, o arrependimento não vai ser gerado na vida dela. Sabe por quê? Porque a tristeza não vai ser habitada naquele coração, naquela mente. Porque, meus irmãos, a tristeza que Deus opera na vida do ser humano é quando ele ouve a palavra de Deus, ele reconhece que ele é pecador, que ele tem as suas falhas, e aquilo gera um arrependimento, e esse arrependimento vem junto com o choro. Louvado seja Deus. Então, como é que uma pessoa que só vê o defeito dos outros, como é que essa tristeza vai ser gerada no coração dessa pessoa, e ele vai se arrepender, meus irmãos? Que ele não está vendo o argueiro, a trave, algo muito mais difícil na sua vida. Ele não está enxergando, mas está enxergando o cisco lá no olho do seu vizinho, do seu irmão, do seu próximo. Isso é um mal, meus irmãos. Jesus, ele abomina isso. Se você pratica isso, vamos deixar isso, meus irmãos. Porque nós queremos morar no céu. Nós queremos ser uma igreja santa, uma igreja militante, que guarda o mandamento do Senhor e vive com sinceridade. Louvado seja Deus. Porque nós não devemos, meus irmãos, nos esconder debaixo da Bíblia. Nós não devemos colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer: eu sou cego, eu sou santo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas o coração está distante de Deus. Jesus condenou esse povo aqui, que eles adoravam a Deus com os lábios, mas o coração, a mente estava distante do Deus Altíssimo. E Jesus também condenou eles quando eles jejuavam. Eles jejuavam para se mostrar para os outros que estavam jejuando. Esse jejum, mesmo, essa adoração não passa do telhado, como as pessoas gostam de dizer. Não passa mesmo, não. Deus não recebe esse jejum, Deus não recebe essa adoração. Por quê? Porque você já recebeu o seu galardão, você já recebeu os aplausos dos homens. Mas quando você estiver jejuando,
Lave seu rosto, para que as pessoas nem saibam que você está jejuando. Não fique nas esquinas, não fique dizendo eu estou jejuando, eu sou santo, eu faço aquilo, eu faço... Não, meus irmãos, não precisa você dizer nada. É pelas obras que as pessoas vão julgar quem você é, louvado seja Deus. Jesus disse que é pelos frutos que nós conhecemos as árvores. Não é porque a pessoa diz, não, palavra jogada ao ar, meus irmãos, não vale nada. O que importa é as obras. Por isso que Jesus, ele era diferenciado. Jesus, quando ele abria a sua boca, ele falava, mais tarde ele estava lá cumprindo tudo aquilo que ele pregava, louvado seja Deus. Jesus estava cumprindo tudo aquilo que ele pregava, ele estava ali. Se ele pregava amor, estava lá amando. Se ele pregava congregar, estava congregando. Se ele pregava misericórdia, estava tendo misericórdia, louvado seja Deus. É isso que nós devemos ser, meus irmãos. Falar é muito fácil. Ah, eu amo meu irmão, eu amo não sei quem, eu amo isso, aquilo. É fácil demais. Mas o negócio, meus irmãos, é na hora que o negócio aperta. Quem vai saber quem você é? Aleluia! E aqui Jesus estava condenando aquele povo, aquele ato ali que eles cometiam, e também estava ensinando os discípulos para não cometer o mesmo erro. Mas, meus irmãos, Pedro, todos conhecem Pedro, né? Amém? Todos conhecem Pedro, um homem de Deus. E quando ele estava no processo da conversão, Jesus disse para ele: Pedro, se converta. Precisa você se converter, ou seja, mudar suas atitudes. Jesus ainda estava aqui pregando, ensinando ao lado dos discípulos, ali carnalmente, visivelmente. E Jesus falou abertamente para Pedro: se converta, Pedro. E Pedro, ele aprendeu, negou Jesus, né? Mas se arrependeu amargamente, chorou. Aleluia! E deu continuidade ali como um líder, né? A igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Ensinando, pregando, sendo exemplo, mas não é porque, meus irmãos, as pessoas se enganam muito, né? As pessoas se enganam muito. Isso é o mal do ser humano. Sou batizado, só um exemplo, né? Sou batizado no Espírito Santo, falo línguas, estou isento da hipocrisia, estou isento do mal reinar na minha vida, estou isento, meus irmãos. Ninguém foi transformado ainda. Ninguém foi transformado num corpo glorioso. Você é humano. O pecado ainda reina na sua vida. Paulo lutou com isso. Paulo, ele era cheio do Espírito Santo, mas tinha momentos que ele queria fazer o bem e o mal, ele fazia. E quem somos nós perante Paulo? Ele deu a sua vida por amor a Cristo. Será que você está disposto a dar a sua vida por amor a Cristo, pela obra? E Paulo errou. E ele era cheio do Espírito Santo. E Pedro, né? Pedro, um homem de Deus. Mas a Bíblia, ela não esconde os defeitos do ser humano. Isso é maravilhoso. Deus, ele não esconde os defeitos do ser humano. Está lá revelado, louvado seja Deus. E em Gálatas capítulo 2, versículo 11, nós vamos ver Pedro no momento de hipocrisia. Pedro sendo hipócrita. Olha, parece uma coisa, né? Pedro, né? Mas Pedro, já convertido, né? Muito tempo depois da subida de Cristo, Pedro estava aqui. Porque ele era ser humano. E quem quer ir para o céu, meus irmãos, é errando e reconhecendo o erro e mais tarde acertando. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 2. Eu creio que os irmãos conhecem essa situação aqui. Gálatas capítulo 2, versículo... eu vou ler aqui do 11 em diante. Gálatas capítulo 2, versículo 11 em diante. E chegando Pedro a Antioquia, ou Antioquia, né, de acordo com a sua tradução aí, lhe resisti na cara, porque era
repreensível. Aqui foi Paulo com Pedro, né? Uma pequena discussão de líderes, né? A questão ali era a obra do Senhor, não era algo pessoal, né? Era a obra do Senhor. E Pedro, ele era esse homem duro, né? E Paulo ficava por baixo, né? Aí imaginou, 2 bicudos, né? Como tem um ditado, não se enxerga. Amém? E eu ouvi isso na igreja primitiva, eu ouvi isso, né? A Bíblia não esconde esses erros. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistir na cara, porque era irrepreensível. Porque antes de alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha, Pedro teve um momento de dissimular algo. Por quê? Porque ele estava ali, né, com os gentios naquela situação, estavam comendo ali, né, se alegrando com os gentios, mas na hora que chegou os judeus, ele se levantou e mudou, aquele semblante mudou, né? Tem gente assim, às vezes está falando mal de você, quando você chega, acabou-se. Aí você vai, mas quem é sábio percebe, né? Quem é sábio, quem tem visão, percebe que as pessoas estavam falando de você. Pessoas dissimuladas. Pedro teve esse momento de dissimulação. E Pedro, ele era tão influente que até Barnabé foi junto. Até Barnabé foi junto. Barnabé também, ó, fez que não sabia de nada. Dissimulou. E aí, meus irmãos, se você for ler aqui, Paulo vai exortar. Paulo vai repreender Pedro. E isso é maravilhoso, vai ver mais na frente. Pedro elogiando Paulo. Ou seja, se Pedro estava elogiando as atitudes de Paulo, é porque Pedro aceitou a repreensão, que ele estava errado, e mudou as suas atitudes. Aleluia. Hipocrisias, meus irmãos, hipocrisia. Todo mundo tem um pouquinho, mas tem o tipo dos fariseus que não se arrependeram, e tem aquele tipo que tem aquela situação, mas depois reconhece e se arrepende e volta. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos ver mais aqui em relação aos fariseus. Mateus capítulo 23, versículo 1 a 5. Vamos voltar para Mateus aqui. Eu gosto quando a igreja está em silêncio, porque está prestando atenção, né? Amém. E uma pregação dessa daqui não é para ter glória, nem aleluia, não, porque é uma exortação mesmo. Vai na ferida, né? Vai na ferida, amém? Vai na ferida. Porque se você glorificar, dar um glória, aleluia, pode ser, né, que você, não, o irmão pode dizer que eu estou sendo hipócrita, né? Amém? Mateus capítulo 1, capítulo 23, versículo 1 a 5. Mateus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero assim pregar algo, né? Que assim, uma água com açúcar, como o pessoal diz, né? Mas Deus me dá totalmente algo, né? Assim, né? Assim. Amém? Desse jeito. Então o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, né? Servo de Deus não pode a gente pregar água com açúcar. O que eu posso fazer, né? Não é a nossa vontade, né? Não é a nossa vontade. Amém? Amém. Então diz aqui, ó, Mateus capítulo 23, 1 a 5. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Olha, pessoas sábias, né? Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras,
porque dizem e não praticam. Jesus está dizendo, olha, vocês obedeçam tudo que eles estão dizendo, que é maravilhoso, né? Tá tudo certo, eles estão dizendo, tá tudo certo, mas não praticam o que eles praticam, viu? Não façam o que eles fazem, pois andam pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Infelizmente, existe gente assim, que coloca um fardo sobre o povo, mas não movem nada, não obedece nada daquilo que pregam. Só quer que os outros façam, mas a pessoa não faz nada, não faz por onde. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Ou seja, eles faziam a obra de Deus para serem vistos pelos homens. Meus irmãos, isso daqui não é fantasia não, é algo real que acontece, é algo corriqueiro que acontece todos os dias. Isso aqui não é algo mirabolante, não, é algo que acontece ao corriqueiro. Se nós não prestarmos atenção, pode estar acontecendo na nossa vida. Se nós não vigiarmos, pode estar acontecendo na nossa vida. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos nos policiar. A Bíblia diz, se nós julgar nós mesmos, nós não seremos julgados. Vamos olhar para dentro de nós, o que nós estamos fazendo. Olhe para a sua pregação e olhe para a sua vida. Que distância você está da pregação para as suas obras? No versículo 24 ao 27 diz assim, no capítulo 23 de Mateus. 24 ao 27. Condutores cegos, quais um mosquito e engoles um camelo. Eles sabiam diferenciar, né? Um mosquito, sabiam apontar, mas estavam engolindo, né? Um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Algo forte, meus irmãos, né? Mas é a palavra de Jesus. Jesus sabia tratar com um determinado público. Se era um povo que se dizia religioso, conhecedor da lei, ele tratava desse jeito. Se não andasse na linha, ele tratava desse jeito, com essas palavras. Mas se era um público que estava aprendendo, ele usava outras palavras. Mas aqui era um povo, meus irmãos, obstinado a esse erro. Era um povo que não reconheceu Jesus. Era um povo que fazia isso porque gostava, estava no seu ego. Ele fazia porque gostava. E quantas pessoas fazem isso porque gostam? Vivem uma vida assim porque gostam. Vivendo de olhar as situações dos outros. Vive procurando melhorar o seu exterior, mas o interior não procura melhorar, que é a nossa mente. Nós devemos vigiar a nossa mente, meus irmãos, que é daqui que vem todas as nossas ações, é aqui que vem as palavras, é daqui que vem, meus irmãos, os pecados, é daqui que vem aquela palavra que vai destruir o seu irmão, é daqui, é da mente. Primeiro vem o olhar, depois vai ser na mente. Se você não repreender, se você deixar ser processado, isso vai ser distribuído nas suas ações. Nós devemos, porque aqui os fariseus, eles estavam, peneirando
só o mosquito, só aquilo que ele via nos outros. Mas os camelos, eles não estavam peneirando, processando ali para adquirir o que era bom, para mudar suas atitudes. Eles estavam analisando só a vida dos outros. Louvado seja Deus. Então, voltando aqui para a leitura inicial que eu fiz. Quem já não fez daqui, ó? Quem já não fez isso? Julgar os outros. O que a Bíblia manda nós fazer é nós pregar a palavra de Deus, porque a justiça é de Deus. É pregar a palavra do Senhor, não é falar o que você acha, eu acho isso, eu acho aquilo, eu vou falar aqui as minhas palavras, não. Mas você fale a palavra de Deus. Abra a Bíblia e deixe Deus falar. Deixe Deus lhe usar, louvado seja Deus. Deixe Deus lhe usar, louvado seja Deus. Amém? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? E só para encerrar, eu vou ler novamente aqui. Eu vou ler novamente a leitura inicial de Lucas, capítulo 12. Louvado seja Deus. Para que isso fique na nossa mente, meus irmãos. Para que isso fique na nossa mente, nós viemos analisar a nossa vida e procurar, meus irmãos, mudar certas atitudes da nossa vida, porque nós queremos ir para o céu. Nós queremos ir para o céu, ser transformado, louvado seja Deus. Mas no meio desse caminho tem o tal da hipocrisia, né? Diz assim, ó, eu vou ler: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus, ele enfatiza aqui, meus irmãos, os fariseus tinham vários erros, né? Mas ele enfatiza a hipocrisia. Cuidai, acautelai do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, ou seja, a falsidade. Pessoas que batem no peito e dizem: eu sou crente, eu sou servo, mas o coração, como é que está, né? Como é que está o nosso altar? Louvado seja Deus. Como é que está o nosso altar? Como é que está mesmo a nossa vida com Deus? Como é que está a nossa santidade com Deus? Como é que está a nossa intimidade com Deus? Mas nada há encoberto, olha aqui, nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissesse, a luz será ouvido, e o que falasse ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Não adianta, meus irmãos, não adianta. Você pode esconder por alguns dias, por alguns anos, mas uma hora ou outra o pecado vai ser revelado no meio da congregação. Uma hora ou outra vai ser revelado quem você é de verdade. Ninguém pode esconder por muito tempo. Então o momento de você e de nós mudarmos é hoje. É hoje, meus irmãos, é hoje. Louvado, antes que aconteça isso, o momento de mudar é hoje. Louvado seja Deus, amém? Então, se você ouviu essa palavra, atentou a essa palavra, analise, medite e vamos melhorarmos as nossas obras. Louvado seja Deus, porque por ela seremos julgados, sejam boas ou sejam. Bem, que Deus nos abençoe. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus.